Sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 2 de julho de 2023, vamos ver, através do baralho cigano, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco, andar a roda zodiacal, e logo em seguida daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem faz o seu ano novo pessoal com as runas, e responderemos também a pergunta mental. Vocês vão mentalizar aí um assunto, uma questão que vocês vão resolver essa semana, e o tarô vai dar a orientação para a pergunta mental, e no final vamos encerrar, recolher a energia com uma mensagem com o Oga. Então vamos lá, vamos começar pela roda zodiacal. Vamos aqui embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, povo do Oriente, povo das estrelas, embaralhando, para ver aí o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Então, abrindo a roda zodiacal com o baralho cigano, ancorando a energia de Santa Sara Kali. Vamos começar pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Sai a carta da Lua. Uma boa semana aí para os arianos resolverem questões de família, de origem e do passado. Questões com mulheres. E qual é a dica para os arianos essa semana? É um período de enxergar além do que estão te mostrando, arianos, porque às vezes o que estão te mostrando está embaçado. A lua é a carta das máscaras, dos segredos, dos mistérios, e ela é uma carta da magia, a magia da sensibilidade, da emotividade. Então usar essa magia para enxergar além do que estão mostrando. E a lua, arianos, é a principal carta do perdão. Perdoar as pessoas que te magoaram e se perdoar. A lua é a carta do auto-perdão, tá? Então, limpar as mágoas, limpar os ressentimentos. É uma semana, arianos, mais yin, tá? Um momento de observação, porque é uma semana que pode ter um pouquinho de estabilidade para vocês. A lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente, minguante. Então a lua fala de momentos meio assim que a coisa não vai estar muito clara. Então é um momento de observar, de analisar, de usar a experiência. E esses assuntos familiares, com mulher do passado, provavelmente vêm à tona. E uma semana também para os arianos cuidarem da parte psicológica. A lua no baralho cigano representa a psique, então cuidar das emoções, tá certo? E vamos agora para o signo de touro, os taurinos. Aqui sai a carta oposta da lua, né? A lua é a escuridão e aqui para os taurinos sai o sol, né? Até tem um termo cigano, o sol clareia. Então as coisas para os taurinos essa semana vão estar, é a revelação da verdade, vão aparecer, né? Espiritualmente, quem é o sol? É Oxalá, que tem o sincretismo com Jesus Cristo. Então os taurinos vão estar com as bênçãos aí de Oxalá, de Jesus Cristo, do Pai Supremo, né? Para conseguir trazer a luz, né? Essa carta do sol, taurinos, é mais ou menos isso aqui, ó, que a gente está fazendo agora. Colocar as cartas na mesa, esclarecimentos de situação, tá? Então o sol vai trazer para vocês também uma força vital, um entusiasmo, uma alegria. Até quando eu faço a limpeza espiritual, né, no meu espaço, tem uma parte que eu invoco o sol, porque
Porque o Sol queima os miasmas, traz a força vital, entusiasmo e alegria. Então tem uma parte na limpeza espiritual que eu faço o Sol, tá? Então clareando as situações, Oxalá abençoando, revelação da verdade. Então se tiver alguma coisa escondida, a coisa aparece. É uma carta extremamente positiva de energia, né? Para os taurinos essa semana. E o pessoal de Gêmeos, os geminianos, sai a carta do homem, né? Ou do cigano, né? Em alguns baralhos tem o cigano ou o homem. Um momento aí dos geminianos usarem a cabeça, é uma carta mental, né? Usarem a cabeça, e é uma carta de ação. Geminianos, vá para cima do que vocês querem. É uma carta dos bons contatos, tá? Então pode aparecer aí para os geminianos bons contatos, um período de ir e iniciar meio que sozinho, né? Então fala, na redução numerológica, vai dar um 1. Então fala dos inícios, né? Fala da racionalidade, do mental, de esquematizar as coisas, tá? Então o homem é uma carta bem positiva, porque é uma carta de ajuda e de uma racionalidade para começar os projetos aí, tá? Uma carta extremamente positiva, né? De ação e de liderança. E aí, vamos para o signo de Câncer, né? Os cancerianos. Sai a carta da árvore. Cancerianos, essa semana é uma boa semana para cultuar, fazer rituais e até mentalmente agradecer aos antepassados, aos ancestrais, tá? Então a árvore fala do nosso DNA. E também, cancerianos, vem à tona questões de família, tá? A árvore é a família, questões com pessoas mais velhas, tá? E é uma carta muito positiva aí para os cancerianos essa semana, porque a árvore no baralho cigano representa a cura, fala de um período essa semana de criar raízes, é uma semana mais lenta. A árvore, ela é uma carta de tempo, ela é um pouco mais lenta, mas ela cria raízes, ela traz o progresso. A árvore não cresce para cima, cancerianos, então é o progresso, criar raízes. Uma semana de mudança, porém mudança lenta. Ela é o número 5, a árvore é o número 5, porém é lento, né? E fala do sábio. A árvore no baralho cigano é o sábio. Então essa semana os cancerianos têm que ter sabedoria e procurar as pessoas mais velhas que têm mais experiência, tá? Então uma carta extremamente positiva aí para os cancerianos essa semana, né? Projetos em desenvolvimento lento, porém sólidos. E os leoninos, né? O pessoal de Leão, sai a carta do peixinho, né? O peixe fala, leoninos, uma semana de fertilidade, das coisas acontecerem rápido, né? O peixinho não nada assim, então as coisas acontecerem rapidamente, fertilidade. E é uma semana dos leoninos focarem na parte material. O que representa o peixe no baralho cigano, né? A nota nossa de R$100. O que tem na nota de R$100? Uma garopa. O peixe é o dinheiro do baralho cigano, tá? Então é um momento de focar em trabalho, em prosperidade. E o peixe não é só o dinheiro do baralho cigano, fala dos valores, valores éticos. Então uma carta extremamente positiva. E espiritualmente, quando a gente reduz, dá um 7. Aqui fala do 7, que é um número espiritual, uma proteção cristã para os leoninos essa semana, né? Por que eu falo dessa proteção crística? Porque os cristãos, né, entre eles, na época da perseguição, né, que o cristão perseguiu o pagão perseguiu o cristão, né, eles se perseguiram entre eles. E nessa época da perseguição, logo após a morte de Jesus Cristo, né, os cristãos, para se identificar, desenhavam o peixe. Então o peixe tem uma energia crística, uma energia de abundância, de fertilidade e uma energia de prosperidade. Então focar na concretização dos projetos aí. Ele traz fertilidade.
E o pessoal de Virgem, né? Os virginianos, sai a carta do chicote. Virginianos, essa semana vocês podem lidar com pessoas inflexíveis. Eu tenho um chicote e você não tem. Quem manda? Sou eu. Tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então vocês podem lidar com pessoas inflexíveis. É o momento de pedir ajuda. Olha o número da carta, é um 11, que reduzindo dá um 2. 2 é ajuda. E ajuda, virginianos, espiritual. É legal vocês fazerem limpezas espirituais. Quando sai o chicote é uma carta espiritual que fala: pode ter essa semana alguma coisa no astral que tá dando um nó, tá amarrando espiritualmente. Então é legal pedir ajuda, fazer realmente uma limpeza espiritual, tá? E se preparar, porque o chicote é castigo. Então, às vezes, pessoas que querem castigar, pessoas inflexíveis. Então, é uma semana meia tensa, que a parte espiritual, as orações, a limpeza espiritual pode ajudar vocês a amenizarem. Mas peça ajuda, né? Porque é um 2. Às vezes, sozinho não consegue tirar os nozinhos aí, né? Então, essa semana aí para os virginianos, a coisa meia amarradinha. Então, é legal fazer essas limpezas espirituais, pedindo ajuda para quem sabe fazer, para tirar os nozinhos aí, né? A espiritualidade pode ajudar a ter uma suavidade. E aí, agora a gente vai para os librianos, né? O pessoal de Libra. Sai a última carta do baralho cigano, a carta número 36, a carta da cruz. Então, 3 mais 6, 9 dá fechamento de ciclo. Então, os librianos, né, o pessoal de Libra essa semana, vai fechar ciclo e com ajuda espiritual. O que é a cruz? A cruz é um símbolo, né? É um símbolo espiritual. Então, a espiritualidade vai ajudar os librianos a que esse 9 aconteça, para fechar ciclo. E é interessante, a cruz, né, a imagem da cruz, ela representa o contato do ser humano com a espiritualidade, né? O traço na horizontal é o ser humano, nós aqui na Terra, e o traço na vertical é a espiritualidade. Então, a cruz é essa união. Então, é legal se os librianos puderem, né, se conectar com a espiritualidade. A espiritualidade vai ajudar, né, a finalizar alguns sacrifícios que os librianos estão fazendo, né? Então, a espiritualidade ajudando aí. É uma carta dúbia, né? Então, uma semana de meia assim pesada e depois liberta. Ela não é uma simples carta de corte. Ela é uma carta de corte com libertação, com a proteção espiritual. E vocês aí, librianos, essa semana, vocês vão ter a facilidade de encontrar o X da questão, a essência, o foco, sabe? Vocês vão ter essa facilidade e a espiritualidade vai ajudar vocês aí. Então, é uma carta de corte, né, de peso, de sacrifício, com proteção espiritual. E vamos lá para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta número 4 do baralho cigano, a carta da casa. Escorpianos, é uma semana para cuidar do cotidiano, né? A casa, ela fala do aconchego, do acolhimento. Então, vão ter algumas situações aí que vocês vão ser acolhidos, né? E o 4 é um número de organização. Então, o pessoal de Escorpião tem que se organizar, começar a trazer coisas mais sólidas, cuidar das pessoas próximas, vocês vão ter uma certa proteção, né? E colocar algumas regras, né? Por exemplo, moram 4 pessoas numa casa, tem que ter regras, né? O seu direito, ele começa quando acaba o meu. Então tem que ter essas regras. Os escorpianos essa semana tem que ter regra, ordem, disciplina, cuidar das pessoas próximas, estabilidade, um momento bom para assuntos imobiliários, compra e venda, locação e para relacionamentos fixos, tá? Então cuide do seu cotidiano, porque vão ter essas situações de aconchego, de acolhimento para vocês concretizarem as coisas, um momento de colocar regras e organização.
E o pessoal de Sagitário, o sagitariano, sai a carta das nuvens, né? As nuvens passageiras. Você olha para o céu, você vê um monte de nuvem. Você tá vendo o céu, sagitariano? Não. Você tem que esperar a nuvem passar para ver o céu. Então é uma semana aí para os sagitarianos para ficar quietinho, porque pode ter uma semana meio embaçada, né? Eu falo sempre quando eu dou o curso de baralho cigano profissionalizante, então eu falo que as nuvens é a carta dos 3 macaquinhos. Não vejo nada, não ouço nada, não falo nada. Quando a gente age sob efeito de nuvens, a gente faz besteira, porque realmente a gente não está enxergando as coisas como elas são. Então é uma semana mais quietinha. Tem uma proteção espiritual para os sagitarianos, porque o arcano menor dessa carta das nuvens é o protetor espiritual. Então fica quieto, espera as nuvens passar. A instabilidade existe, mas ela é passageira. Então uma semana mais recolhida. E as nuvens é o elemento ar, usar mais a cabeça do que o coração aí para os sagitarianos essa semana. E o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a carta do navio, né? Novos horizontes para os capricornianos essa semana. Um novo rumo de crescimento. Por que eu falo de crescimento? Porque é um número 3. 3 na numerologia pitagórica é crescimento, tá? Uma semana boa aí para os capricornianos, para reverenciar quem? Iemanjá, a mãe de todos os orixás, a rainha do mar. É uma semana boa aí para os capricornianos tomar banho de sal. Não precisa ser sal grosso, pode ser aquele sal fino de cozinha que faz comida, tá? Então é uma semana boa aí e traz esse momento de crescimento, traz novos horizontes. O navio fala do grande, então ampliar aí, né? Fala de um movimento para crescer. Então, uma carta extremamente positiva para os capricornianos, trazendo as bênçãos de mamãe Iemanjá, trazendo fertilidade. É uma carta de essência que traz a feminilidade, então usar a parte, né, o lado feminino para acolhimento. Então, uma carta muito positiva aí, e pode também fazer aí, né? Nós estamos aí no mês de julho, o mês das férias, fazer uma programação para uma viagem um pouquinho mais longa aí, tá certo? Então, uma carta muito positiva aí de crescimento e expansão, novos horizontes aí para os capricornianos essa semana. E para o pessoal de Aquário, os aquarianos, sai a carta da foice, tá? Que também, como a cruz, que sai para os librianos, né? A foice, a cruz, são cartas de corte. Então, aquarianos, essa semana é um período que vocês vão ter que saber a hora exata de cortar algumas situações. Para começar essa semana, capricornianos, um início transformador. A foice fala desse início transformador, né? Qual é aquela imagem clássica da foice? É uma foice numa plantação de trigo, e aí do lado tem assim os montinhos de trigo, né? Prontos já para vender. Então, essa carta no baralho cigano é a carta das vendas. Ela é uma carta comercial. Então, qual é a dica aí para vocês, aquarianos, essa semana? Saiba vender seu peixe, certo? Saiba vender seu peixe. E corte as coisas na hora certa. Porque eu falo, quando você tem lá a plantação de trigo, você corta, você tem que saber cortar o trigo na hora certa, para o solo não apodrecer e para você conseguir realmente vender aquele trigo, para o trigo ficar bom, né? Então, fala de cortes essa semana na hora certa. Tá? Então, havendo essa semana aí a probabilidade de uma mudança radical, um início transformador, e as coisas vão depender de vocês aí, aquarianos. E o pessoal de peixes, os piscianos, o último signo da roda zodiacal, sai a carta número 1 do baralho cigano, a carta do cavaleiro, inícios, né? Movimento. Qual é a imagem? É um homem em cima do cavalo galopando.
Então vai para cima, é uma carta de movimento. Qual é a proteção espiritual dos piscianos essa semana? São Jorge Guerreiro protegendo, abrindo os caminhos dos piscianos essa semana. E os piscianos essa semana vão ter uma visão além. O homem não está em cima do cavalo? Pois é, ele tem uma visão superior do que tem quem está lá embaixo. Então os piscianos vão ter uma visão superior. A palavra-chave, piscianos, essa semana, aí, né, o cavaleiro, é superação de obstáculos. Se vocês estão com alguma dúvida, vá em frente, né? São Jorge Guerreiro abrindo os caminhos. E é uma boa semana para viagens curtas, tá? Fazer uma viagem no final de semana, é bem legal. Então vão em frente aí que São Jorge vai abrir os caminhos com esse trazendo o quê? Novidades, né? E agora, vamos aí dar uma mensagem para os aniversariantes da semana. Quem faz o seu ano novo pessoal aí, que está aniversariando, vamos ver o que as runas, através de Odin, aconselha para vocês essa semana? Vamos lá. Qual é a runa aqui? Nossa, olha lá. A melhor runa das 25, o Sol. É a runa do Sol. Né? As runas tem, o jogo de runas tem 25 runas, essa é a melhor. Então, assim, os aniversariantes brilhando mesmo, as coisas clareando, vocês com energia, né? O sol é tudo de bom aí, tá? Então, os aniversariantes da semana traz esse período de muita luz, revelações, esclarecimento, aquecimento no coração, tá? Então, é um início aí de ano novo pessoal para os aniversariantes muito bom. Por que o sol é a melhor runa que tem de todas? Porque nas runas nós temos runas com neve. Nós temos 3 runas meio pesadinhas com neves. E o que derrete a neve? O sol, né? Então por isso que ela é a melhor. Então aí brilhem essa semana, energia para vocês, um ano iluminado para os aniversariantes da semana, né? E agora, vamos para a pergunta mental? Vocês têm alguma questão aí para resolver essa semana, né? Uma problemática? Pensa bem firme aí. Pensa nesse assunto que eu estou embaralhando o tarô, né? Pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais, em especial Arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, fazendo a cruz dos arcanjos, né? E aí vai pensando essa semana, vocês têm que resolver aí. E vamos ver o que o tarô fala? Olha lá, sai a carta número 13 do tarô, a carta da morte. A morte, ela vai dar uma dica muito pontual para essa semana para vocês resolverem essa coisa. As coisas dependem de vocês, a morte tira a gente da ilusão e é necessário, às vezes, mudar o padrão de comportamento para mudar o resultado. A morte, ela fala assim, olha, não se iluda, ninguém muda ninguém. Cada um tem seu tempo de evolução, uns evoluem mais rapidinho, outros demoram mais para evoluir, e cada um está no seu estágio evolutivo. Uns evoluem, uns estão mais evoluídos, no estágio mais evoluídos, e outros são menos evoluídos. Então não se iluda em mudar o outro, tá? Ele está no tempo dele e ele está vivendo o estágio dele. Às vezes, para vocês mudarem uma situação que está incômoda, às vezes vocês vão ter que mudar o seu jeito, o jeito de falar, o jeito de agir, para a pessoa, ó, se mancar e não fazer mais aquilo com vocês, tá? Então a morte no tarô, ela é uma carta de mudança radical, que ela corta os nós, as coisas que estão paradas, estagnadas, mas fala, as coisas dependem de vocês, tá? Então, é assim, pessoal. Se vocês tiverem sempre o mesmo padrão de comportamento em relação a uma situação que está incomodando, vocês vão ter sempre o mesmo resultado. Então muda seu padrão de comportamento, o jeito de falar, de agir, para mudar o resultado, né? Quando eu dou curso profissionalizante de tarô, eu dou um exemplo bem bobo, mas é a carta da morte, tá? Vocês querem um suco de laranja. Vocês pegam a laranja, espremem a laranja e sai o resultado que vocês querem. O suco de laranja. Se vocês quiserem um suco de pêssego, tem que mudar a fruta. Então, para mudar o resultado, não dá para fazer sempre a mesma coisa e ter um resultado diferente. Então, é uma carta que fala de mudança radical, de um período de transição. Então, para vocês conseguirem isso que vocês querem, que vocês pensaram, vai ter que ter uma mudança radical. Saber cortar os nós aí, aparar as arestas aí, tá certo? Esse é o aconselhamento do tarô para vocês aí.
E tudo que a gente abre, né, tem que fechar. O baralho cigano, dentro da mandala astrológica, ele abre muito a energia, né? Então vamos recolher essa energia? Para recolher essa energia, eu vou dar uma mensagem final com o Ogham, que é um oráculo irlandês, né, usado pelos celtas, pela classe sacerdotal dos druidas. Quem eram os druidas? Eles eram uma classe sacerdotal que atendia a elite. Então vamos pedindo o ancoramento do deus celta Ogma e de todo o panteão celta. E vamos dar uma mensagem final. Olha lá, sai a árvore do azevinho. A árvore do azevinho é a árvore número 8, fala da justiça. Então aí pra gente fechar, é um período aí essa semana, nem 8 nem 80, tem que ter o equilíbrio. Fala de um período transformador benéfico. O azevinho fala, mas é o momento de trabalhar duro, tá? O azevinho fala, trabalhe duro, com equilíbrio, nem o 8, nem o 80, porque vai haver uma transformação benéfica se vocês usarem aí é uma árvore que fala da justiça, sabe? Então é o equilíbrio mesmo. O trabalho duro traz essa transformação benéfica, as verdades começam a aparecer, as máscaras começam a cair, tá? Então fala desse período, um período de equilíbrio, de trabalho duro, porque traz esse momento. Para vocês terem essa transformação benéfica, vocês têm que achar o ponto, tá? O azevinho fala, acha o ponto do equilíbrio que a transformação benéfica virá, tá? E para uma consulta mais completa, gente, na consulta oracular é uma consulta bem aprofundada. Eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga. Eu uso esses 4 oráculos que vocês viram para mapear as energias. Tem também um trabalho muito legal que eu desenvolvo, que é o trabalho da limpeza espiritual, aonde a gente faz trazer o alinhamento dos corpos, dos centros de força e potencializar todos os pedidos e projetos. E tem uma coisa que super complementa os oráculos, que é a numerologia pitagórica, o ano pessoal, para ver qual é o ano que vocês estão vivendo, o tom, a essência, o foco. E quem gosta mesmo da parte esotérica e quer aprender a fazer isso que eu faço, eu dou aula particular, tá? Aula individual de tarô, baralho cigano, runas e yoga, com apostila, aula teórica, prática, de ética. Então, os cursos, a numerologia pitagórica do ano pessoal, a limpeza espiritual, né? E a consulta oracular, para marcar, é no 981951632, tá, gente? É no meu WhatsApp que vocês vão marcar as consultas. 981951632. E eu tenho o meu site, vale a pena, entra lá no site. No meu site, eu tenho o conteúdo completo do meu trabalho, aqui eu fiz um resuminho, e eu tenho todo o ambiente do Espaço Esotérico Estrela Divina, que ele é preparado espiritualmente para te receber. Tem uma sala da limpeza, tem o cantinho cultural dos cursos, tem a sala da orientação oracular. Então vocês vão ver ali todo o Espaço Esotérico Estrela Divina e o trabalho, tá? O site é spacoesotérico.net, tá? spacoesotérico.net. Entra lá. E nós temos as redes sociais, o Facebook, o canal no YouTube e o Instagram, com a finalidade de postar diariamente os calendários espirituais, tá? A energia espiritual daquele dia. Mas para que isso? Para vocês se conectarem logo cedo com a energia espiritual do dia, tá? Nós temos o calendário pagão, o calendário cristão, o calendário africano dos orixás, fraternidade branca. Então, a gente é bem eclético para adaptar, né, a sua crença, a sua fé na espiritualidade. Então, vale a pena ir lá no canal no YouTube, vale a pena ir no Facebook, no Instagram, vale muito a pena para vocês diariamente saberem a energia espiritual. E as redes sociais é Evelyn Jimenez Sanches. E tenham uma excelente semana.